E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai conversar de uma forma um pouco resumida sobre os tipos de rochas, que são as rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Mas antes de qualquer coisa, o que é uma rocha? Uma rocha pode ser definida como um corpo sólido natural, resultante de um processo geológico, formado por agregados de um ou mais minerais arranjados segundo condições de temperatura e pressão existentes durante sua formação. E também pode ser um corpo de material mineral não cristalino, como o vidro vulcânico, e material sólido de origem orgânica, como o carvão. Existem muitas rochas diferentes na Terra, então para organizá-las e facilitar o estudo, foi criado um sistema de classificação em que todas as rochas caem em um desses três grupos. E essa classificação foi feita tomando como base a história de formação das rochas. Esses três grupos de rochas são as rochas ígneas ou magmáticas, que são aquelas formadas a partir da solidificação de magma ou lava, as rochas sedimentares, formadas a partir de sedimentos compactados e cimentados, e as rochas metamórficas, que são aquelas que foram alteradas por pressões e temperaturas intensas. Vamos começar então a partir das rochas ígneas, que são aquelas que se cristalizaram, se solidificaram a partir do magma. E a história de formação de uma rocha ígnea começa com uma porção de rocha sendo fundida ou derretida em porções muito profundas da crosta ou até na parte superior ali do manto, onde as temperaturas chegam a ser superiores a 700 graus Celsius. Depois que acontece essa fusão da rocha e formação do magma, esse magma passa a querer chegar até a superfície, porque as pressões lá embaixo são muito maiores do que aqui em cima. E conforme ele vai subindo, ele vai encontrando porções da crosta que são cada vez mais frias e, por consequência, vai esfriando nesse processo. E quando ele esfria o suficiente, alguns minerais muito pequenos começam a se formar. E se esse magma for esfriando lentamente, esses cristais têm tempo de ir se desenvolvendo e se tornando cristais cada vez maiores, dando origem a uma rocha ígnea de grãos grossos. Só que às vezes esse magma realmente consegue chegar até a superfície, sendo extrudido através de uma erupção vulcânica, e quando isso acontece, ao invés de você ter alguns cristais que têm tempo de crescer e se desenvolver, você tem alguns cristais minúsculos que se formam em um espaço de tempo muito curto, formando uma rocha ígnea de grãos finos. E são esses os dois tipos de rochas ígneas que recebem o nome de rochas ígneas intrusivas e rochas ígneas extrusivas. As rochas ígneas intrusivas se formam quando o magma solidifica ou cristaliza ainda em profundidade na crosta da Terra, sem conseguir chegar até a superfície. E aí, como esse magma esfria lentamente, os cristais têm tempo de crescer e formar cristais maiores. O principal exemplo de uma rocha ígnea intrusiva é o granito. Nessa amostra que está aparecendo para vocês, você consegue ver vários minerais diferentes. Esse rosado é o feldspato potássico, o esbranquiçado é o plagioclásio, o preto é a biotita e o cinzento é o quartzo. Agora, as rochas ígneas extrusivas são formadas por magmas que chegam até a superfície da Terra através de erupções vulcânicas e acabam se cristalizando muito rápido, não dando tempo para os cristais crescerem muito. A rocha ígnea extrusiva mais conhecida é o basalto. Se você pega um basalto e olha para ele, muitas vezes não parece nem que existem cristais formando uma rocha. Mas se você pega uma lâmina de basalto e coloca no microscópio, você consegue ver milhares de cristais diferentes. No caso dessa imagem que está aparecendo para vocês, são cristais de plagioclásio, piroxênio e provavelmente magnetita. Então, resumindo, as rochas ígneas são aquelas formadas pela cristalização, solidificação do magma. As rochas ígneas intrusivas são formadas pela cristalização do magma ainda no interior da Terra e formam cristais grandes e visíveis. As rochas ígneas extrusivas são formadas pela cristalização do magma, ou no caso da lava, só que na superfície já, formando cristais muito pequenos e que algumas vezes são invisíveis a olho nu. Vamos agora para as rochas sedimentares. A história de formação das rochas sedimentares começa com os sedimentos, que são grãos de areia, silt, argila, cascalho e às vezes até conchas de seres vivos. E diferente das rochas ígneas, as rochas sedimentares se formam a partir de fragmentos de outras rochas ou de material produzido por seres vivos. Esses sedimentos muitas vezes são divididos em dois grupos principais, que são os sedimentos clásticos e os sedimentos químicos e bioquímicos. Os sedimentos clásticos são pequenos cristais de quartzo ou outros minerais, do tamanho de areia, cascalho, silt, argila, que vão se depositando em camadas no fundo de oceanos, lagos, rios e alguns outros ambientes. Já os sedimentos químicos e bioquímicos funcionam de uma forma parecida, mas um pouco diferente. Vamos supor que você pegue um copo de água e coloque algumas colheres de sal nesse copo de água até essa água dissolver. E depois você deixa essa água evaporar. A água vai embora, mas o sal fica e acaba formando uma camadinha de sal no fundo.
Esse é um exemplo de sedimento químico. Agora imagina que no lugar de um copo com água salgada, a gente está falando de um mar que por alguma razão secou. Como a água do mar é salgada, você gera uma camada de sal no local em que esse mar secou, dando origem a uma rocha sedimentar. E a propósito, é daí que vem aquele termo pré-sal, que a gente usa para falar de petróleo, às vezes aqui no Brasil, que são justamente reservatórios de petróleo que estão aprisionados embaixo de uma camada de sal que se formou no começo da formação do Oceano Atlântico. Agora, os sedimentos bioquímicos são aqueles relacionados aos seres vivos. Uma das melhores formas de visualizar isso é através de conchas. Alguns animais eles aprenderam a produzir conchas para se proteger. E acontece que mesmo quando esse animal morre, a concha que ele produziu continua existindo. Então, depois de várias gerações de animais produzindo conchas e morrendo, principalmente nos oceanos, você vai tendo um acúmulo de conchas que, depois de passar por um processo de compactação e cimentação, acabam formando uma rocha e um processo que a gente chama na geologia de litificação. E uma característica bastante comum nas rochas sedimentares é a estratificação ou acamamento, que são uma sequência de camadas paralelas de sedimentos que são formadas conforme os sedimentos são depositados, ficando na parte de baixo as camadas mais antigas e na parte de cima as camadas mais jovens. E algumas das rochas sedimentares mais conhecidas são o arenito e o calcário. Então, resumindo, as rochas sedimentares são formadas pela deposição e acúmulo de sedimentos, que podem ser divididos em sedimentos clásticos, que são os pequenos cristais, pequenos minerais vindos de outras rochas que se desintegraram, ou sedimentos químicos e bioquímicos, como o caso do sal dissolvido na água e das conchas formadas por alguns organismos. E vamos agora para o nosso terceiro grupo de rochas, que são as rochas metamórficas. Elas se formam quando uma rocha ígnea, sedimentar, ou então uma outra rocha metamórfica, é colocada a altas temperaturas e pressões, até que elas sofram alterações nos minerais que as formam, na sua composição química ou então na sua textura. Mas isso tudo sem que a rocha se funda, sem que ela derreta. Tudo isso com a rocha ainda no estado sólido. E as formas de ocorrência de metamorfismo também podem ser divididas em dois grupos mais comuns, que são o metamorfismo regional e o metamorfismo de contato. O metamorfismo regional acontece quando esse aumento na temperatura e na pressão acontece em áreas muito grandes, como nos locais que acontecem colisões entre placas tectônicas, formando cadeias de montanhas, dobras, fraturas e falhas. Já o metamorfismo de contato, ele acontece em áreas menores, e como o próprio nome diz, ele é relacionado ao contato com um corpo muito quente. Lembra lá do começo, quando a gente estava falando das rochas ígneas, que se formam a partir da solidificação e cristalização do magma ainda dentro da crosta da Terra? Esse magma, quando ainda está dentro da crosta, ele está em contato com as rochas que estão ao redor dele. E essas rochas acabam sendo quase que cozinhadas pelo magma que está ali encostando nelas. E isso faz com que elas acabem sofrendo alterações nos seus minerais. E alguns dos exemplos mais comuns de rochas metamórficas são o gneiss, o xisto, o mármore, o quartzito e a ardósia. E existem outros tipos de metamorfismo também, como o metamorfismo de assoalho oceânico, que acontece perto das cadeias mesoceânicas, e o metamorfismo de impacto, que é causado pelo impacto de um meteorito na superfície da Terra. Mas como esse é um vídeo de geologia básica, eu vou deixar para falar sobre os outros tipos de metamorfismo em mais detalhe em um vídeo específico para rochas metamórficas. Então, resumindo mais uma vez, as rochas metamórficas são formadas a partir de transformações em rochas ígneas, sedimentares ou até mesmo em outras rochas metamórficas, por causa de aumentos intensos na temperatura e na pressão. O metamorfismo regional acontece em áreas muito grandes e está associado principalmente a colisões ou limites convergentes entre placas tectônicas. Já o metamorfismo de contato está associado ao contato entre rochas já existentes com um corpo magmático muito quente. Obrigado por assistir o vídeo, espero ter ajudado e sinta-se livre para deixar dúvidas, comentários, curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. Deixe sugestões para vídeos futuros aí também, porque eu estou tentando levar isso aqui um pouquinho mais a sério para postar um vídeo por semana. Então, até a próxima!